Quantos acharam Mateus 14, versículo 22? Digam um amém bem forte para a glória de Deus. Glória a Deus, que bênção. Vamos lá, a partir do versículo 22. E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte, e vindo à noite ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Versículo 30. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Você pode se assentar, por favor. Vamos fazer uma oração, reverência à palavra. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa nesta manhã. E melhor ainda, Pai, de ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar conosco, porque nós sabemos que a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra, Deus, ela vem de encontro aos nossos corações e traz transformação para as nossas vidas, nos traz, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir conforme a Tua vontade, ó Deus. Fala conosco nesta manhã e ministra, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar com cada um, ó Deus, individualmente. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vemos aqui, Mateus 14, 22, é uma passagem, acredito eu, que muito conhecida pela maioria, quando Pedro anda sobre as águas junto com Jesus. Ele anda sobre as águas ali e, geralmente, quando a gente ouve falar dessa passagem, o foco é sempre em cima de Pedro ali, porque Pedro estava no meio da tempestade e, em algum momento, ele deixou de olhar para Jesus e deixou com que aquela tempestade colocasse medo nele, ele começou a afundar. E nós vemos ali na palavra que ele pede socorro para Jesus, Jesus estende a mão e o ajuda e eles voltam para o barco. Nós já vimos um momento sobrenatural ali. Mas o que Deus ministrou no meu coração através dessa passagem é a vida de Pedro nesse lugar aqui. Porque nós vemos que Pedro foi o único discípulo que andou sobre as águas com Jesus e viveu o sobrenatural naquele momento ali. Eles estavam no alto mar, Nós vemos que a palavra ali, a partir do versículo 22, fala que Jesus despediu, ia se despedir da multidão e pediu para que os discípulos fossem na frente, subissem no barco e fossem, depois ele ia seguir eles. Eles tinham acabado de vivenciar ali a primeira multiplicação de pães. Então, os discípulos tinham acabado de ver um milagre de Jesus. Eles tinham acabado de vivenciar o sobrenatural. E aí terminou todo aquele milagre, aquele momento. Aí eles deram sequência. Jesus ficou para se despedir da multidão, para ficar um pouco sozinho também. E seguiu. E nós já vemos ali que Jesus chegou, não tinha barco. O que ele fez? O sobrenatural. Ele falou: não tem barco aqui, o que eu vou fazer? Eu vou andar sobre as águas, vou por cima das águas até chegar onde eles estão lá. Então a gente já vê o milagre do Senhor, um sobrenatural acontecendo naquele momento. Em alto mar eles começaram a ser atingidos pela tempestade, e quando aqueles discípulos eles avistam Jesus ali naquele momento, eles não reconhecem Jesus. Eles ficam com medo, eles não conseguem identificar quem era aquele homem andando por sobre as águas, eles têm medo, eles não reconhecem Jesus, aquele que tinha acabado de operar o milagre, aquele que tinha acabado de multiplicar os pães, aquele que já tinha operado vários milagres junto com eles não estavam reconhecendo quem andava com eles todos os dias. Quantas vezes a gente está vindo na igreja, a gente está lendo a palavra,
mas em alguns momentos, algumas situações deixam a gente tão preocupado, a gente se distancia e a gente acaba não reconhecendo Jesus. Quanto mais distante nós estamos de Deus, quanto mais distantes nós estamos longe de Jesus, menos nós vamos reconhecer Ele. Então, nós precisamos refletir sobre isso, é o primeiro ponto para nós refletirmos nessa manhã. Quanto mais distante nós estamos de Jesus, menos nós vamos reconhecê-lo. Às vezes as dificuldades vêm, não é fácil. Vai falar que a nossa vida é fácil, irmão? Quem tem vida fácil aqui, levanta a mão. Ninguém tem vida fácil. E a gente vem vindo de um ano muito complicado. Todo mundo sabe, a gente não vai ficar mais batendo nessa tecla, porque nós cremos que 2021, e nós sabemos que 2021 é o ano de céu aberto sobre as nossas vidas. Não importa o que os jornais falem, não importa o que o Ministério da Saúde fale, não importa o que a OMS está falando, sobre a sua casa, sobre a sua vida, o céu está aberto. É tempo de nós vivermos milagres. É ano de céu aberto, é ano de milagres e de sobrenatural nas nossas vidas. Só que nós não podemos nos distanciar de Jesus. Se nós ficarmos distantes, nós não vamos reconhecê-lo, nós não vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas casas, e, consequentemente, nós não vamos viver os milagres que nós estamos precisando. E se nós estamos longe, nós não estamos reconhecendo, o processo é muito mais lento do que deveria ser. Nós precisamos reconhecer a Cristo todos os dias, como eu já disse, com jejum, com oração, com leitura da palavra. Isso nos aproxima mais de Deus, isso nos aproxima mais de Jesus e também nos aproxima mais dos propósitos dele para as nossas vidas. Nos aproxima mais da vontade dele e nos leva mais próximo do milagre que ele tem para nós. Amém? Nós vemos ali, então, que aqueles discípulos não estavam reconhecendo Jesus. Ficaram com medo de Jesus, que andava com eles todos os dias, mas teve um dos discípulos que foi diferente. Pedro. Para variar Pedro, né, irmãos? Porque Pedro cortou a orelha lá do homem lá, do sacerdote. Pedro sempre, né, questionava ou falava alguma coisa. Pedro negou Jesus. Mas nós vemos aqui que Pedro, nesse momento, Pedro foi diferente mais uma vez, mas ele foi diferente de uma forma positiva. Às vezes, né, eu vou falar de mim porque eu particularmente gosto de Pedro. Pedro, para mim, eu gosto muito de Pedro porque acho que Pedro representa muito nós, seres humanos, né? Pedro, às vezes, falava demais, Pedro fazia coisas demais, mas, ao mesmo tempo que Pedro fazia coisas demais, ele viveu milagres demais. A Bíblia mostra mais para frente, alguns capítulos mais para frente da palavra, que por onde Pedro passava, a sombra dele curava. Pedro viveu sobrenatural na vida dele. Ele errava como nós erramos, mas ele viveu milagres como nós vivemos e vamos viver. Amém? Mas Pedro, ali naquele momento, diferente dos discípulos que ficaram sentados, das outras pessoas que talvez estavam no barco, Pedro criou um desafio para a vida dele. Naquele momento, Pedro resolveu criar um desafio para ele. Acho que ele olhou para ele e falou assim: vocês não vão fazer nada? Eu vou fazer alguma coisa. Ele criou um desafio, ele falou assim: Senhor, se és tu, manda-me andar contigo sobre as águas. É coisa de maluco, né? Vamos concordar? Se você estivesse naquele barco, você faria o que Pedro fez sem conhecer a história de Pedro? Se alguém faria aqui, realmente teremos que aplaudir, porque eu vou falar de mim. Eu não faria o que Pedro fez. Primeiro, porque eu tenho medo de água. Segundo, que o mar estava bravo, uma tempestade absurda. E como que funcionou a cabeça de Pedro naquele momento? O que motivou Pedro naquele momento a ter aquela atitude? Foram duas coisas: a coragem de Pedro e a superação dos seus medos. Porque, querendo ou não, você num barco, a Bíblia não fala do tamanho do barco, mas imagina um barco no alto mar, vento batendo para todo lado, aquelas ondas batendo para cima, balançando o barco. Eles veem um homem que eles não estavam reconhecendo e levantam um maluco e falam: então tá bom, se é o Senhor Jesus, eu quero andar contigo sobre as águas. Então, no meio daquela tempestade, aquele homem querendo dar um passo de fé e viver no sobrenatural. Essa foi a posição de Pedro. Agora, Pedro criou um desafio para a vida dele. E eu pergunto para a minha vida e pergunto para você: qual que é o desafio que você está criando para a sua vida no ano de 2021? Qual que é o desafio que nós temos criado para as nossas vidas? Não só em 2021, mas talvez em 2020 a gente passou um ano sem criar desafios.
em 2021, talvez a gente passe o ano sem criar desafios e a gente vai viver a vida sem criar desafio, sem dar um passo de fé, sem acreditar no milagre de Jesus, sem acreditar no sobrenatural, que Deus pode todas as coisas sobre nós. Responda essa pergunta para você mesmo. Quais os desafios você está criando para você, para sua casa? E se você não está criando nada, se você não, eu tenho certeza que é impossível ninguém ter um sonho no coração aqui. Se você tem algo guardado no seu coração, hoje é o dia de você dar um passo de fé e colocar isso diante de Deus. E os milagres do Senhor vão alcançar a sua casa, vão alcançar a minha casa, tem alcançado a nossa igreja. Só que nós precisamos nos posicionar assim como Pedro. Nós precisamos criar desafios, nós não podemos ser cristãos que vivem uma vida morna, que né, como dizem por aí, a gente não pode ser a turma do deixa disso. Vamos né, crer no impossível, deixa disso. Vamos viver um milagre, às vezes o pastor profetiza aqui várias coisas em cima do altar, a gente pode estar aqui no culto, a gente olha, deixa disso, vamos viver isso depois. Meu irmão, uma coisa eu tenho certeza, Deus quer operar o milagre nas nossas vidas. O Espírito Santo está aqui para conceder a nós a graça, a misericórdia, mas também para que nós alcancemos os milagres de Deus para nós. Se você não criou nada aí no seu coração, se você não tem nenhum projeto para 2021, comece a ter a partir de hoje. Nós temos coisas que nós sabemos fazer, nós somos bons em algumas coisas, nós temos talvez desejos ministeriais, desejos pessoais. Hoje é dia de nós tirarmos os planos do papel. Amém? Se eu não crio um desafio para mim, é porque eu não quero colocar a minha fé em prática. Se eu não coloco a minha fé em prática, eu estou achando que Deus não opera milagres. Só vive pela fé quem acredita em milagres. Só vive pela fé quem crê que o Deus Todo-Poderoso pode fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas, pode fazer o sobrenatural todos os dias e nos ajudar e nos impulsionar a viver um milagre. Como eu já disse, né? Pedro teve 2 pontos importantes, foi a coragem e a superação dos medos. Pedro conhecia aquele lugar. Pedro estava acostumado a viver no mar, ele era pescador, então aquele momento ali talvez não era muita novidade para ele. Tá no alto mar, vento batendo, mas por alguma razão eles tiveram medo. Por alguma razão eles ficaram meio que temerosos ali, né, com aquela tempestade, com aquele barquinho balançando, por mais que ele conhecesse, né, Tiago e João também estavam ali, como dizia aquela musiquinha que a gente ouvia na escolinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Se você não cantou essa musiquinha na escolinha, provavelmente você é bem jovem, né? Porque quem cantou Pedro, Tiago e João no barquinho na escolinha, com certeza tem mais de 30, né, Gil? Eu cantei, o Jô também, ó, o Jô, né? O Jô cantou muito Pedro, Tiago e João no barquinho, eu cantei demais, Pedro. Nossa, estou ficando velho mesmo. O Benício não sei se vai cantar, né? Acho que hoje as musiquinhas são outras, né? Tem 3 palavrinhas, vai cantar outras musiquinhas. Haviam outras pessoas naquele barco junto com Pedro. Talvez, isso a Bíblia não nos relata, mas é algo que... É suposição minha, tá? Para ser bênção para as nossas vidas. Pedro, ele decide naquele momento tomar uma posição na vida dele. Ele se levantou, ele queria fazer prova de Deus naquele momento. A palavra diz, né? Fazer prova de mim, vede que eu sou Deus. E Pedro estava fazendo isso naquele momento. Mas talvez, será que alguém naquele barco, não sei se os discípulos ou se tinha mais alguém, será que alguém não falou para ele assim, Pedro, você está maluco? Você está doido, cara? Você vai pegar, querer andar sobre as águas, a gente nem sabe quem é ele. Pedro talvez tinha aquela certeza no coração dele que era Jesus que estava andando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que os outros estavam temerosos. Então, quem não toma atitude, geralmente é porque tem medo demais e desconfia. Será que ninguém ficou falando para ele assim, Pedro, você está maluco, cara? Você vai andar em cima da água? E se a gente traz isso para as nossas vidas, quantas vezes a gente não sonha um projeto, a gente não coloca coisas no papel, que para nós é o sonho da nossa vida, mas as pessoas à nossa volta ficam falando assim, isso daí não vai dar certo, você está maluco? Com a situação da pandemia do jeito que está, um monte de problemas, você vai querer projetar, você vai querer sonhar, vai querer viver isso daí, você vai querer abrir sua empresa, você vai querer viajar para o exterior, você vai querer casar, enfim, cada um tem um projeto. Será que não existem vozes demais à nossa volta tentando derrubar o nosso sonho?
tentando derrubar os planos de Deus para nós. Se existem vozes que tentam nos atrapalhar e tentam nos impedir de viver o milagre, feche os ouvidos para as vozes que estão ao seu redor e foque na voz do Senhor, naquilo que Deus tem para ministrar nos nossos corações, naquilo que Deus tem para falar com você hoje, para aquilo que Deus tem para falar contigo através da palavra. E, lógico, ter a mesma atitude que Pedro teve naquele momento. Como eu disse aqui e já falei várias vezes até o momento, Pedro ele teve uma atitude diferente. E os outros ficaram no barco ali, estavam, naquele momento, talvez sentados em pé, tentando dar um jeito na situação. Mas Pedro resolveu ser diferente. Será que realmente nós estamos, no nosso dia a dia, a gente está sendo diferente das pessoas que estão à nossa volta? Será que os problemas do dia a dia, as situações, às vezes a gente vai ficando cansado, a gente vai se envolvendo com os problemas do dia a dia, vai se afastando um pouco de Jesus, da presença dele, e nós nos tornamos iguais às pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos ser diferentes em qualquer lugar. Não importa as vozes que estão ao nosso redor, não importa o que estão falando, não importa quem são as pessoas ao nosso redor. Você tem a identidade de Cristo, você é filho de Deus, você e eu somos diferentes no lugar em que nós estamos, não importa quem está ao nosso redor. Nós somos diferentes, nós somos posicionados, nós somos filhos de Deus e nós vivemos por fé. Amém? Quem é diferente aqui? Glória a Deus? Amém. Diferente positivamente, né, irmão? Não pode ser diferente, né? Diferente meio maluco, que aí não vai andar muito certo. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Repita comigo, por favor. Atitudes ousadas, resultados ousados. Amém. Nós vemos aqui, que Pedro, ele teve uma atitude ousada e teve um resultado ousado. Pedro, meus irmãos, ele teve história para contar. Depois de alguns anos ali, talvez Pedro fazendo um churrasquinho de família ali num domingo, na parte da tarde, fazendo um churrasquinho ali, ele, toda a sua família, com os seus amigos, Pedro tinha o que contar. Ele tinha muitos milagres de Jesus para contar, mas ele tinha um milagre específico para contar, que aconteceu na vida dele. Ele foi o único que podia bater no peito e falar assim, eu andei por cima das águas junto com Jesus. Pedro tinha história para contar. Guarde isso. Quem vive milagre tem história para contar. Amém? Quantos querem ter história para contar aqui? Glória a Deus. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos viver milagres e nós vamos ter histórias para contar. As pessoas vão contar as suas histórias. Você vai ter a oportunidade de contar as suas histórias, os seus milagres para as pessoas. E essas histórias e milagres vão servir para abençoar quem está ao seu redor e vai fazer com que elas queiram a conhecer o Deus que você serve e vão ser salvas. O nome de Deus vai ser exaltado e as igrejas vão ser cheias, Piracicaba vai ser transformada pelo poder que é no nome de Jesus e pelo testemunho vivo que nós somos. Testemunho da palavra, porque nós andamos com Deus, nós somos filhos de Deus e nós precisamos ser o reflexo vivo do Senhor Jesus nessa terra. Amém? Mas num determinado momento, como nós já lemos a palavra e nós esperamos, assim como nós muitas vezes fazemos, Pedro tirou o foco do solucionador de problema e colocou o foco no problema. Pedro estava indo tão bem naquele momento, Pedro estava caminhando, indo na boa ali, imagina, ele andando por cima da água, e eu tento viajar um pouco na maionese, mas imagino o Pedro ali olhando assim, nossa, eu estou andando por cima da água, que legal, batendo onda, vento, ele lá tranquilo. Até aquele momento ele estava com foco em Jesus. Mas talvez por um segundo, ele olhou o vento, ele sentiu o vento forte batendo, ele viu aquela onda batendo, ele ficou com medo. Aí aconteceu o que nós vemos na palavra, ele começou a afundar. Você pode ter ouvido isso várias vezes, em mensagens, quando você leu a palavra, mas é a verdade. Quantas vezes os problemas começam a acontecer na nossa vida, as coisas ruins começam a nos cercar, tentando derrubar a gente, tentando fazer a gente fraquejar na fé, e a gente tira o foco de Jesus, a gente tira o foco da palavra, a gente tira o foco de Deus.
E a gente começa a fraquejar mais ainda, a gente começa a não reconhecer Jesus, a gente começa a se afastar dele, começa a afundar assim como Pedro. Meu irmão, o que tem aí feito você perder o foco na sua caminhada? O que tem tirado a sua paz? O que tem feito você tirar os olhos de Jesus em alguns momentos e começar a afundar no mar assim como Pedro? Os nossos olhos precisam estar sempre em Jesus. Não importa se alguém na sua família está com uma doença incurável. Não importa se, às vezes, você, mãe que está aqui, o seu filho está nas drogas e você não vê solução para essa situação. Se tem algum familiar seu que você quer que venha para a igreja e você acha que a situação dele não vai mudar. Se você está desempregado e as portas aparentemente não estão abrindo. Não importa o que está acontecendo, meu irmão. O nosso foco é Jesus. É apenas Ele que pode operar um milagre na sua casa, que pode trazer transformação para a sua família. É o único que pode abrir as portas do céu sobre nós. O nosso foco tem que ser Jesus. Ah, mas o mundo fala isso, o mundo fala aquilo. Não importa o que o mundo fala. O que importa é que a palavra me diz, o que a palavra me garante. Nós vamos viver por fé e vamos viver os milagres de Deus. O nosso foco é Jesus. E qualquer coisa que vá além disso é errado. O nosso foco é Deus. O nosso foco é Jesus e a sua vontade. Talvez as coisas não estão acontecendo na nossa vida. Talvez o milagre não tenha alcançado as nossas casas. Talvez a salvação não chegou ainda para as pessoas que nós queremos, porque falta uma atitude nossa. Porque falta nós fecharmos os olhos para as situações que estão à nossa volta e abrirmos os nossos olhos para Jesus. O milagre só vai nos alcançar e a gente só vai ter história para contar quando o nosso foco for Jesus. Quando Ele for realmente o centro da nossa vida, o centro da nossa vida e nós estivermos no centro da vontade dEle. Enquanto isso não acontecer, as portas não vão abrir. Pedro sabia quem era Jesus. Pedro conhecia Jesus. Eles já estavam caminhando há um tempo. E Pedro conhecia o lugar onde ele estava. Ele estava acostumado com o mar, ele estava acostumado com o barco. Não com aquele barco, mas com estar no barco. Então ele tinha duas coisas importantes. Ele sabia onde ele estava, ele tinha conhecimento daquele local, daquela situação. E ele conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus poderia operar um milagre na vida dele, e por isso que ele estava andando sobre as águas. Pedro, ele tinha tudo para dar certo. Você, meu irmão, é a mesma coisa. Às vezes você tem uma habilidade, você tem um talento, você tem um projeto, você tem um sonho, você sabe fazer isso. Você tem Jesus na sua vida, e você tem um projeto e um sonho para realizar, é sucesso na certa. Não tem como dar errado. Você sabe fazer o que está no seu coração, você tem Jesus na sua vida, o sucesso, o sobrenatural é certo na sua vida, nas nossas vidas, na vida da igreja. Mas às vezes você tem um projeto, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho. Nós estamos, graças a Deus, estamos no começo ainda de 2021. A gente fez a campanha dos 12 dias e a gente anotou um monte de coisinha ali na cartilha, na pastinha nossa. A gente anotou um monte de coisa. E a gente sabe, tem algumas coisas que talvez sejam profissionais ou ministeriais, pessoais, para a nossa família. A gente projetou algumas coisas, a gente sabe fazer aquilo, só que a gente não fez ainda. Por que que nós não fizemos? Por que que você ainda não está vivendo o sonho que você tem no seu coração? Por que que você ainda não avançou, não você subiu um degrau ainda na sua vida? Talvez o que está faltando para nós? O que está te impedindo? Será que é a falta de fé, é a falta de crer que Deus pode abrir uma porta, que Deus pode operar um milagre? Se for isso, meu irmão, vamos tomar posicionamento nessa manhã e viver o milagre de Deus. Porque aquilo que está no seu coração, eu creio em Deus, que se está no seu coração, Deus vai operar um milagre. Deus não coloca sonhos nos nossos corações que Ele não quer. Se são sonhos humanos, nós precisamos pedir discernimento para Deus, para que Ele nos direcione na vontade dEle. Mas quando Deus coloca um projeto no nosso coração, quando Ele coloca um sonho, Ele coloca algo para nós fazermos, é porque Ele quer fazer no tempo certo. O que falta para nós é nós termos paciência e fazer aquilo que a palavra nos ensina. Aquilo que você sabe, aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho, mas o poder de Jesus é o sobrenatural na certa. Não tem como dar errado. Aquilo que você sabe, aquilo que você tem nas suas mãos, mas o poder de Jesus é certeza do sobrenatural acontecendo nas nossas casas. Deus não nos entrega nada que nós não estamos prontos para viver.
Deus, Ele não vai entregar um ministério na sua mão se você não estiver pronto para viver esse ministério, se não for isso que Ele tem para a sua vida. Deus não vai abrir uma porta de um emprego na empresa que você quer, ou uma porta grande numa empresa para você trabalhar, se você não estiver pronto para aquilo. Deus não entrega nada nas nossas mãos para a gente fazer enquanto nós não estivermos prontos. E se Ele entregou, é sinal que você está pronto. Não precisamos duvidar, o que a gente precisa é crer. Crer e viver o milagre, porque milagre, como a gente aprende aqui, milagre a gente não se explica, milagre a gente não explica, milagre a gente vive. E eu espero, em nome de Jesus, que na sua casa seja igualzinho, que você não possa explicar os milagres que estão acontecendo na sua casa, mas que você possa viver os milagres. Que você possa ver os milagres acontecendo na sua casa, na sua vida, ao seu redor. Que você fala assim, nossa, tem tanto milagre acontecendo que eu não consigo nem explicar como que aconteceu. E em nome de Jesus, eu creio e oro a Deus que 2021 seja um ano repleto de milagres para a sua casa, para as nossas vidas, para a nossa igreja. Mas, naquele momento ali, o barquinho, aquele barco onde eles estavam, representa, ao meu ver, o barco era uma zona de conforto. Porque ali dentro daquele barco estava tudo, mais ou menos tudo tranquilo. Quem estava no barco estava protegido, as ondas não estavam batendo, só estava sentindo o barco chacoalhar, diferente de Pedro, que resolveu sair daquela zona de conforto ali. O barquinho ali ele representa a zona de conforto. Qual tem sido a nossa zona de conforto nesse ano, hoje, a ponto de nós não querermos viver um novo desafio para as nossas vidas? Como eu disse no começo da mensagem, nós precisamos criar desafios para as nossas vidas. Mas às vezes a zona de conforto ela nos impede de criarmos desafios e vivermos o sobrenatural para nós. Às vezes a situação na sua casa lá está tudo tranquilo, tudo certinho, tudo muito bom. Você fala assim, por que eu vou criar um desafio? Por que eu vou mexer em time que está ganhando? Por que eu vou mexer agora nessa situação? Por que eu vou mexer nessa situação, sendo que está tudo bom? Meus irmãos, nós somos filhos de Deus. Crente, vamos combinar aqui que crente não tem vida normal. Crente não nasceu para ter uma vida normal. Crente nasceu para ter uma vida sobrenatural. Nós não nascemos para ter uma vida normal. Pedro ali mostrou para todo mundo que ele não nasceu para ter uma vida normal. Primeiro porque ele já seguia Jesus. Segundo que naquele momento ali, quem queria ter uma vida normal ficou no barco. Quem queria viver o sobrenatural saiu dele e foi viver. O que aí, às vezes, dentro do seu coração, você não precisa falar para ninguém isso. Você precisa falar isso para Deus. Qual que é a zona de conforto que está te deixando tão tranquilo, tão acomodado, que não deixa você criar um desafio para esse ano, para criar um desafio para os anos seguintes? Nós precisamos deixar a nossa zona de conforto para que a gente viva o sobrenatural, para que a gente avance, para que a gente suba os degraus da nossa vida. Deus tem algo a mais para nós. Como eu já disse, Deus tem mais do que o normal. A nossa fé vai levar o toque de Deus, vai nos levar a ter o toque de Deus em nós. Nós vemos ali que Pedro, naquele momento, Pedro foi o único que recebeu o toque de Jesus. Porque quando Pedro estava afundando, a mão de Jesus o segurou, tirou daquele momento, daquele mar ali, e eles voltaram para o barco. Quem vive milagre, recebe o toque das mãos de Jesus. Responda para você, nós já vamos para o final da mensagem. Quem nós escolhemos ser nessa manhã? Pedro, que foi o protagonista da história dele ali naquele momento, que ele resolveu tomar a posição, viver o sobrenatural, ou a gente vai ser um mero espectador, como as pessoas que ficaram no barco, vendo o milagre, o sobrenatural acontecer na vida de Pedro, e viveram sem contar aquela história. Porque quando eles contaram a história, se contaram para outras pessoas, eles contaram a história de Pedro, não a história deles. Até quando, meus irmãos, a gente vai ficar contando os milagres da vida das pessoas e a gente não vai contar o nosso milagre, aquilo que Deus tem para fazer para nós? Nessa manhã, é manhã da gente escolher ser como Pedro.
nós vivermos o nosso milagre. Você nasceu para viver o milagre que Deus tem para você, para contar a sua história, não para ficar contando o milagre das pessoas que estão à sua volta. Porque Deus tem algo individual para nós. A bênção que Deus tem para a sua casa, a bênção que Deus tem para o Gil, não é a mesma bênção que Ele tem para a vida do Max. Não é a mesma bênção que Ele tem na vida do Tiago, na vida do Marcelo, na vida do João, na sua vida. O milagre, ele é individual. A história é individual. Conte a sua história. Vamos contar as nossas histórias, contar os milagres de Deus para nós. Amém? Pedro, ele afundou. Com certeza ele afundou, porque a palavra nos mostra isso. Mas ele foi o único discípulo a ser tocado pela mão de Jesus naquele momento. Viver por fé é ser tomado pelas mãos de Jesus todos os dias. Viver por fé é ser tomado pelas mãos de Jesus todos os dias. Meu irmão, você quer viver milagre, você quer ter conquista? Deixa Jesus te tomar pela mão. Você quer avançar na sua vida? Deixa Jesus te tocar. Pedro, naquele momento, foi o único que pegou na mão de Jesus. Seja, nessa manhã, o único a pegar nas mãos de Jesus. Seja o único a contar a sua história. Queria pedir para a banda ir subindo, por favor. Nós precisamos viver pela fé todos os dias e assim sermos tomados pelas mãos de Jesus diariamente. E para encerrar essa mensagem, eu queria dizer para você, meu irmão, viva por fé. Nós precisamos viver por fé. A palavra nos mostra, a palavra nos ensina que se nós não temos fé, é impossível nós agradarmos a Deus. A fé sem atitude é morta. Nós precisamos agir, precisamos ter fé. Não adianta nós termos fé e ficar dentro de casa esperando alguma coisa acontecer. Ah, eu tenho fé, Felipe, eu vou ficar em casa, a porta vai abrir, eu vou viver um milagre em qualquer área da minha vida. Não adianta a gente ficar sentado no sofá vendo Faustão e achar que o milagre vai acontecer. A fé sem obra é morta. Então nós precisamos levantar, ter atitude, nós precisamos caminhar sobre as águas assim como Pedro fez. E eu creio que em nome de Jesus aqui eu vejo pessoas com atitude, pessoas que vão viver milagres, pessoas que vão ser o reflexo de Jesus nessa terra, pessoas que vão contar as suas histórias para as pessoas. Eu vejo aqui um povo que vai contar as histórias dos milagres de Deus nas suas vidas. E quem vai contar as histórias de vocês? São as pessoas que vão ver os milagres acontecendo nas suas casas. Amém? Eu queria fazer uma oração com vocês. Queria que vocês colocassem em pé, em nome de Jesus. Assim como nós conversamos aqui na mensagem, durante um pedacinho dessa canção, e antes de nós orarmos, pense, qual a zona de conforto que tem te impedido de viver os milagres de Deus, de viver o sobrenatural? Você que está aí na sua casa, nos assistindo pela live, aí no culto online, responda para você. O que tem te impedido de viver os milagres de Deus? Qual que é a zona de conforto que tem atrapalhado você de avançar? Uma vez eu contei aqui já, dois acontecimentos que eu tive com o Benício. E vou contar de novo porque isso foi bênção na minha vida. Deus falou comigo e eu creio que vai falar com você também. Quando o Benício começou a andar, a gente estava num lugar e tinha uma escada. E o Benício era menor, do que ele é hoje. E ele foi tentando subir a escada, ele não conseguia subir aquela escada. E ele ficava tentando subir o degrau sozinho, colocava o pezinho assim, não subia. E ele não subia. E eu fiquei olhando ele e naquele momento Deus falou comigo. Como que o Benício vai subir esse degrau se ele não está preparado para subir esse degrau ainda? Nós nunca vamos conseguir avançar um degrau na nossa vida se a gente não está preparado. Você não vai conseguir subir um degrau na sua vida na direção da promessa, na direção do milagre, enquanto nós não estivermos preparados. Mas eu creio que o nosso posicionamento nessa manhã, nós saímos da zona de conforto. Com certeza, meu irmão, você vai subir o degrau, você vai alcançar o milagre e as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa. Suba o degrau, mas primeiro esteja preparado para isso. Porque quem sobe o degrau antes de estar preparado,
leva um tombo. Aí a gente vai descer uns degraus e vai ter um pouquinho mais de tempo para subir. Responda para você mesmo no seu coração, qual é a zona de conforto que você precisa sair dessa manhã? Qual que é a atitude que nós precisamos tomar nessa semana para a gente viver o milagre de Deus para nós? Qual que é a atitude que a gente precisa ter para sair da zona de conforto e viver os propósitos de Deus para a nossa vida e para a nossa casa? Deus, Ele quer fazer coisas para nós. Ele quer operar milagre nas nossas vidas. Ele quer que nós vivamos os propósitos dEle para nós. Mas a gente às vezes não está preparado porque falta ter uma atitude no nosso coração. Enquanto canta um pedaço dessa canção, um trecho só, eu peço que você cante essa canção, mas que você medite na situação atual. Se você precisa dar um passo de fé, que dê o passo de fé. Essa manhã é a manhã de mudança para as nossas vidas. É a manhã de transformação para as nossas casas. Cabe a nós o posicionamento devido. Eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos sair daqui com o milagre nas mãos. Eu creio que nós vamos sair daqui para conquistar, para vencer e para viver aquilo que Deus tem para nós, para viver aquilo que Deus tem para a sua casa. Se você quiser levantar as suas mãos, se você quiser apenas orar no seu lugar, faça isso, mas faça de coração. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.